Fala, meu povo do terceiro ano. Mais uma vez, dando sequência às nossas atividades, estamos aqui examinando as regras relativas à competência no direito processual penal. Nesse nosso momento, eu gostaria de chamar a atenção para vocês no relativo à competência dos crimes que se referem ao tribunal do júri, ou seja, os denominados crimes dolosos contra a vida. Então, para vocês compreenderem, o tribunal do júri, ele possui competência para julgar e processar, evidentemente, as infrações penais dolosas contra a vida. Que, se vocês se lembrarem, são 4 infrações: o homicídio doloso, o auxílio a suicídio, o infanticídio e o aborto. Sempre nas modalidades dolosas, até porque são crimes dolosos contra a vida, sejam consumados ou tentados. Mesmo que essa infração penal não se consumou, mas ela foi tentada, também será de competência do tribunal do júri. Então essa é a sistemática, inclusive essa regra se encontra estabelecida na Constituição Federal e foi especificada pelo Código de Processo Penal. A CF criou essa regra e o Código de Processo Penal veio especificar como ocorrem esses julgamentos. Mas a ideia, para vocês compreenderem, é que o tribunal do júri tem essa competência, onde esses crimes serão levados a julgamento perante a própria sociedade, para que a sociedade venha decidir se aquelas pessoas que cometeram essas infrações penais dolosas contra a vida, elas possam ser culpadas ou inocentes. Bom, talvez isso é algo que muitos de vocês já possuem conhecimento. O que seria de novo interessante para nós compreendermos esse momento? A ideia, pessoal, que também nós podemos ter julgamento pelo tribunal do júri de outras infrações penais que não sejam dolosas contra a vida, desde que essas outras infrações penais estejam conexas com crimes dolosos contra a vida. Por exemplo, imagine, o sujeito A, ele estupra a pessoa de B. E para encobrir esse crime de estupro, ele acaba matando a pessoa de B. Se você verificar neste meu exemplo, o sujeito A cometeu 2 infrações penais, tanto o crime de estupro como o crime de homicídio. E justamente essas 2 infrações penais, o homicídio e o estupro, estão conexas. A ideia do agente foi apenas cometer aquele crime de homicídio para encobrir um estupro anterior. Nesta situação, como eu tenho essas 2 infrações ligadas, como eu tenho essas 2 infrações penais correlatas, nós teremos um só juízo competente para julgar, que neste caso será o tribunal do júri. Perceba você que o crime doloso contra a vida, ele acabou também por arrastar esse crime contra a dignidade sexual, de estupro, e ambos serão julgados pelo tribunal do júri. São infrações penais conexas, no sentido de que elas devem ser solucionadas por um só juízo. Então, se vocês perceberem, os jurados tanto irão julgar as regras que nós temos relativas ao crime doloso contra a vida, no meu exemplo, o crime de homicídio, como também relativas ao crime contra a dignidade sexual, que é o crime de estupro. Na hora de fazer este julgamento, os jurados serão questionados as 2 infrações penais. Um outro exemplo para você compreender. Imagine que o sujeito A, para matar a pessoa de B, se utilizou de uma arma de fogo de uso proibido. Nesta ocasião, ele cometeu 2 infrações penais, tanto o homicídio como o porte dessa arma de fogo de uso proibido. Via de regra, este porte não seria levado ao tribunal do júri, mas como houve conexão, como houve ligação entre essas infrações penais, ambos os delitos serão julgados pelo tribunal do júri. Um outro exemplo, o sujeito A, ele mata a pessoa de B. E para esconder o cadáver, ele enterra esse cadáver em uma localidade mais erma, em uma localidade mais afastada. Ele cometeu 2 infrações penais, o homicídio e a ocultação de cadáver. A ocultação de cadáver, como regra, não é da competência do tribunal do júri. Todavia, como foi praticada em conexão, em relação com esse crime doloso contra a vida, ambos serão julgados pelo tribunal do júri. Então, essa é uma informação muito interessante. Ou seja, como regra geral, eu apenas vou ter na competência do tribunal do júri crimes dolosos contra a vida. De maneira excepcional, se esse crime doloso contra a vida estiver conexo a um outro que não seja doloso contra a vida, ambos serão julgados pelo tribunal do júri.
É o que nós aprendemos aqui na matéria de competência, no específico as regras de conexão e continência, que nós veremos de maneira mais pontual para que todos vocês tenham essa informação. Espero que tenham acompanhado, não deixe de assistir os nossos vídeos, que é muito importante para todos tomarem esse conhecimento. Até o próximo!